Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te ensinar como construir um sled ou trenó para sua serra de bancada. Um gabarito essencial para fazer cortes perfeitos em 90 graus e também para facilitar o processo de cortes repetitivos na sua serra de bancada. Primeiro eu vou mostrar o passo a passo da construção e depois no final do vídeo vai ter algumas dicas adicionais para você incrementar ou para você construir o seu de formas alternativas. Bom, antes da gente começar a falar sobre a construção de um sled, você precisa entender o que é e para que serve esse gabarito aqui. Basicamente, ele é um trenó, sled é trenó, que corre dentro desses slots aqui da sua serra de bancada, fazendo esse movimento aqui de frente e trás. Então, sempre você vai ter o movimento perfeito, porque ele tem embaixo dele duas réguas, duas guias, que vão correr dentro desse slot. Então você tem aqui dois trilhos que encaixam naquele slot para fazer o movimento sempre perfeito para frente e para trás. Uma vez que a gente tem esse movimento aqui sempre linear, a gente tem um batente na parte de trás aqui alinhado perfeitamente no esquadro em relação ao disco da sua serra de bancada. Então você vai ter aqui o esquadro perfeito porque esse batente é fixo, ao contrário do goniômetro que pode ser inclinado para cortar em ângulo. Então esse batente aqui fixo perfeitamente no esquadro em relação ao disco da sua serra vai fazer com que, ao fazer esse movimento aqui, você consiga ter cortes perfeitamente no esquadro todas as vezes. Então, a partir do momento que você tem a face da madeira aqui perfeitamente no esquadro, perfeitamente linear, você apoia nesse batente aqui, faz o corte dela e esse corte vai ficar perfeitamente no esquadro. Essa que é a função do sled, fazer cortes perfeitos e no esquadro todas as vezes. Para construir o seu sled, você precisa de uma base. Eu vou utilizar aqui uma porta de armário que eu encontrei no lixo, então eu vou usar ela porque ela é plana. Então pode ser uma chapa de MDF, de compensado, alguma superfície que seja plana. Eu vou usar dois trilhos, duas réguas que vão correr dentro dos slots da serra de bancada. Eu estou usando aqui de plástico, mas você pode fazer de madeira também. E depois eu vou passar algumas dicas sobre isso. Eu vou usar também os batentes de madeira, então um grande para ser o batente principal e um bloco de madeira menor, simplesmente para dar a rigidez na parte da frente do meu sled. Como posteriormente eu tenho a ideia de anexar mais acessórios nesse sled aqui, conforme eu vou tendo essa necessidade, eu vou usar uma cremalheira de alumínio, então um trilho em formato de T, que eu posso colocar parafusos para fixar acessórios de forma simples e rápida. Então eu vou usar essa cremalheira. Para fazer o acessório de corte repetitivo, eu vou fazer com um bloco de madeira, um parafuso que corre dentro do trilho da minha cremalheira com um manípulo de aperto rápido. A primeira etapa da construção do gabarito é fixar as réguas na base principal do seu sled, do seu trenó. Para isso eu vou colocar algumas arruelas dentro do slot da serra de bancada para manter esses trilhos, essas réguas um pouquinho elevados. Usando cola instantânea, eu vou colocar cola nessas duas réguas e usando a minha guia paralela da serra de bancada, para auxiliar no alinhamento dessa base, eu vou largar essa base em cima dos trilhos com a cola instantânea e vou colocar um pouco de peso em cima até a cola secar e fixar a base nas réguas de plástico. Com a cola devidamente seca, você vai remover essa base da sua serra de bancada e vai reforçar com parafusos então a fixação das réguas na base principal. Com as guias devidamente fixadas, você vai colocar ele nos slots da sua serra de bancada, vai elevar o disco e vai começar a cortar. Vai cortar uma parte aí na ponta dele até mais ou menos a metade da sua base principal. Feito esse corte principal, você vai pegar o bloco de madeira que vai servir de reforço e vai parafusar ele de baixo para cima nessa ponta do seu trenó. Essa peça da ponta você não precisa cuidar esquadro, você não precisa cuidar alinhamento nenhum, ela serve única e exclusivamente para não deixar as duas metades do seu trenó se abrirem, se dividirem na hora que você estiver utilizando. Então ela é uma peça estrutural. Agora você vai seguir o corte da base principal até quase o final dela. Tem que sobrar um pouquinho ainda sem cortar, porque senão as duas peças vão se abrir e você não vai conseguir fazer a fixação correta do batente. O batente principal, para você fixar ele, tem que fazer da seguinte forma. Você vai fixar em uma das pontas usando um parafuso e na outra ponta você vai usar um grampo de aperto para segurar ele e você vai fazer o ajuste do esquadro em relação ao corte que você já fez no seu sled.
você vai tentar chegar o mais próximo possível da perfeição nesse alinhamento aqui. Uma vez que você fez esse alinhamento, você aperta bem esse grampo e você vai testar os cortes usando o seu gabarito. Então você vai pegar um pedaço de madeira que tenha uma face perfeitamente alinhada, plana, vai apoiar ela no seu batente principal e vai fazer o corte de um pequeno pedaço na ponta dela. Em seguida você vai conferir com o esquadro para ver se está ok ou não. Se o esquadro não ficou perfeito, você vai ter que ajustar o batente para frente ou para trás. No lado que tem o grampo, usando um martelo, um pedacinho de madeira, você bate ele um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, até que você obtenha o esquadro perfeito de corte das suas peças. Uma vez que você acertou o esquadro, que o corte saiu perfeito, você vai fazer a fixação do restante do batente. Então você vai puxar ele um pouquinho para fora da mesa de novo e vai colocar os demais parafusos, fazendo com que ele fique então no lugar adequado a partir de agora. Agora, para finalizar, se você está usando algum tipo de trilho, como é o meu caso aqui, você vai fixar cada um desses trilhos no devido lugar. Bom, agora você tem um gabarito perfeito para corte em 90 graus, que como não é móvel, não vai sofrer alterações com o passar do tempo, então basta você pegar ele e utilizar quando você precisar dele, e você tem a certeza de que o corte vai sair perfeito em 90 graus. Bom, agora para finalizar, vamos a algumas dicas. Para você fazer as réguas que vão correr no slot da sua serra de bancada de madeira, sempre você vai cortar ela um pouquinho maior do que o tamanho desejado, e com lixa você vai lixando ela devagarzinho até que você consiga fazer ela encaixar e correr perfeitamente no trilho da sua serra de bancada. Nunca você vai cortar exato, porque senão você corre o risco de perder a sua peça. O único porém de fazer essas réguas de madeira é que quando você está num dia de muita umidade, por exemplo, uma semana chuvosa, corre o risco do seu slot não deslizar nos trilhos da serra por conta da madeira ter inchado com a umidade. Ao mesmo tempo que quando tiver com a umidade muito baixa, ela pode contrair e ficar com folga no seu trenó, no seu gabarito. Por isso que eu indico fazer os trilhos de plástico. E a maneira mais fácil de você encontrar um plástico bom e barato para fazer isso é uma tábua de carne. A qualquer uma dessas tábuas de carne brancas que tem no mercado vão ter um material que é autolubrificante, é fácil de você usinar, você corta na sua serra de bancada, do mesmo jeito, corta um pouquinho maior e vai usinando na lixa até chegar no ponto ideal, e você tem a certeza que ele não vai trabalhar com a condição climática, não vai inchar na umidade e não vai se contrair quando estiver muito seco. Para você que não tem nenhum tipo de trilha ou cremalheira, como eu usei aqui, e quer fazer um stop block ou outro acessório que você pode fixar de forma simples e rápida no seu sled. Você pode cortar um slot diretamente na madeira do batente. Por falar em batente, não precisa ser de madeira maciça, pode ser de compensado, pode ser de MDF, pode ser de aglomerado. Você pode colar 2 ou mais peças até ter a rigidez necessária para a utilização. Mas você pode cortar um slot direto na própria madeira. Nesse caso aqui eu cortei com um ângulo de 20 graus e daí passando várias vezes na serra de bancada até limpar todo o interior. Com um slot desses aqui cortado, você consegue usar parafusos do tipo francês e eles correm aqui dentro. Então você pode ter um trilho feito diretamente no seu batente de madeira ou de outro material. Para fazer manípulos, você pode pegar simplesmente um pedaço de madeira com uma porca do tipo garra e você tem manípulos aí para fazer o aperto rápido dos seus acessórios também. Uma outra coisa que você pode e deve fazer é um pequeno chanfro na parte de baixo do batente principal do seu sled. Isso vai evitar que o acúmulo de serragem no topo da base dele, por exemplo, fique acumulando quando você puxa a madeira contra a base, fazendo assim você perder a precisão dos cortes. Então se você tiver um pequeno chanfro aqui, você pode fazer na lixa, na plana, na própria serra de bancada, mas um pequeno chanfro aqui para fazer com que a serragem entre nesse chanfro e não atrapalhe a precisão dos seus cortes. Agora sobre o stop block. Se você não quer fazer um slot na madeira, se você não tem um trilho para utilizar, não quer fazer esse tipo de acessório aqui, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente pegar um bloco de madeira, medir, colocar no ponto que você quer fazer o corte repetitivo e prender ele com um grampo aqui, você vai ter a mesma funcionalidade. Tá? Então o mesmo recurso com um bloco de madeira e um grampo de aperto. E se você fizer um stop block com trilho, por exemplo, você pode colar uma fita métrica aqui em cima para facilitar a medição. Então você não precisa ir com a trena sempre para medir. Você cola a fitinha aqui, faz a calibração dela e daí você tem a medição aqui na parte do topo do seu batente. Aqui na parte de trás do sled tem o seguinte porém. Quando você está empurrando ele aqui, vai chegar um momento em que a lâmina vai ficar exposta aqui na parte de trás. Então para evitar algum tipo de acidente, você pode pegar um bloco de madeira,
do tamanho necessário para esconder a lâmina quando ela transpassar aqui o batente principal e parafusar aqui na parte de trás. Então assim você vai ter uma segurança adicional para que você não corte os seus dedos, por exemplo, por alguma desatenção enquanto você está usando o seu gabarito na serra de bancada. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e principalmente aproveitado o conteúdo passado aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões sempre são bem-vindos aqui nos comentários e dentro da minha possibilidade e disponibilidade eu tento ajudar a todos. No mais, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.